Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, né? Depois nós vamos ler a palavra e nós vamos orar. Confesso que eu pedi para o Senhor o dia inteiro hoje, né, Senhor? É a Tua voz que nós queremos ouvir. É a Tua voz. Então, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, o que Ele quer falar para nós. E eu peço que os irmãos fiquem em espírito, pedindo ao Senhor uma palavra, porque você sabe o que você veio buscar. Só que a Jennifer, na oração, falou, o Senhor sabe também o que todo mundo trouxe. Um trouxe tristeza, outro trouxe angústia, né, trouxe preocupações, cada um trouxe algo de casa. E nós, nesta noite, nós estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, que morreu por nós. Nós cantamos que agradecemos a Ele por tudo, mas a gente sabe que tem hora que a gente falha nesse agradecimento tão maravilhoso. Só de levantar de manhã, isso já é uma maravilha para nós. Só para nós ter respirar de manhã, já é uma maravilha, porque a misericórdia dele se renova toda manhã a nosso respeito, toda manhã. E são oportunidades que nós temos que aproveitar sempre. Eu quero cantar um louvor sozinha aqui mesmo, eu não vou pedir nem pouco me acompanhar, porque eu vou estrovar ele cantando. Mas eu quero adorar a Deus com esse louvor. É um louvor que eu cantava desde quando as crianças eram pequenininhas mesmo. Eu cantava para eles e inconformado. Às vezes a gente é inconformado com tudo. Se as coisas não acontecer da maneira que a gente quer, a gente acha que Deus não respondeu a oração, a gente já acha que não está certo, né? Ai, obrigado, Neide. E aí a gente reclama, né? E esse louvor eu cantava para minhas crianças, porque às vezes eles tinham de tudo e acabavam reclamando de alguma coisa. Toda noite eu cantava para eles esse louvor. E o louvor diz assim, só mesmo Deus para entender a humanidade, o homem falha e não sabe o que quer. Dizendo isso fica bem esclarecido, falou no homem, está falando na mulher. O sol brilhou por alguns tempos sobre a terra, passando 20 ou 30 dias sem chover. Lá vem o homem reclamando do calor, prefere o frio e começa a maldizer. E o bom Deus que é cheio das misericórdias, em tudo isso faz os céus escurecer, mandando chuva para refrescar a terra. Agora ouça o que o homem vai dizer. Já há 2 dias que o tempo está péssimo, por causa disso meu passeio eu cancelei. Se no domingo estiver desta maneira, nem à igreja eu prometo que eu irei. Dona de casa com uma roupa para lavar, ficar nervosa com o sol que nunca vem. E a criançada que nem pensa no problema, a ladainha dá no início outra vez. Se Deus dá 20, o homem quer ganhar 50. Não se contenta com aquilo que já tem. E nesta vida o homem reclama de tudo. É mesmo Deus para saber o que lhe convém. A Bíblia ensina nós em tudo dar-nos graça. Infelizmente é difícil para alguém. Senhor Jesus, converte bem meu coração, porque algumas vezes eu reclamo também. Fala comigo esse louvor, né? Fala com a gente. Nós temos esse costume de nos reclamar de tudo, né? Ah, essa blusa, as pequenas coisas. Essa blusa está grande, essa está pequena, essa está apertada. Ai, meu Deus, e é reclamando sempre. Mas esse louvor eu tenho no meu coração, porque a gente deve, né, como se diz, menos, né? E é esse louvor. Nós vamos ler Romanos 8, 29. É um único versículo. Os irmãos se coloquem de pé. Eu fui ler uma outra palavra que é em Romanos de novo. Falei, será que eu estou seguindo o pastor, né? Porque vem em Romanos 8, 29. É o único. É o Senhor falando conosco, né? Vamos ver se eu consigo ler. Se acender essa luz aqui, será que fica melhor para mim? Glória a Deus. Amém, isso. Todos a encontraram? Sim, né? Portanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só esse versículo. Os irmãos podem se assentar. O versículo antes diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? É o versículo que fala.
Eu fui escrevendo aqui, é aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração, por esse versículo, né? Portanto, de antemão, conhecemos também que o predestinou para serem conforme a imagem, né, do seu Filho, a fim de que seja o primogênito. À medida que nós vamos vivendo uma vida cristã, nós vamos nos tornando mais parecido com Cristo. A Bíblia assim nos mostra, e cada vez que nós nos aproximamos dele, ou fazendo a vontade e o querer do Senhor, nós vamos ser lapidados para cada dia mais parecer com Cristo. Essa é uma das razões. Às vezes a pessoa fala, por que tem igreja no mundo? Por causa de igreja. Porque essa é uma razão para que a gente tenha uma comunidade, tenha união, e ter os ensinamentos, para a gente ir parecendo com Cristo. Cada dia que a palavra do Senhor vem, a gente tem que ir parecendo com esse Cristo, que é essa imagem, né, desse Filho primogênito, para a gente parecer com Ele. E a gente sabe que todos esses ensinos, a cada momento que nós vemos aqui, para formar Cristo em nós vemos que Salomão também falou alguma coisa, que Cristo, para ser formado em nós, através de um versículo que ele falou, a gente vê que nós temos que ser lapidado, transformado, a cada dia. Ninguém chega num lugar pronto, né? Eu fiquei imaginando como uma receita. Você vai pegar um arroz, né? O arroz está lá no saquinho cru, mas primeiro, antes de chegar na tua casa, ele passou por um processo. Então, tudo que não está pronto, não está pronto. E nós não estamos prontos. Eu vendo essa palavra, eu vi que nós não estamos prontos. E Salomão fala, né, que tira da prata a escória e sairá um vaso para o ourives. Então, da escória, né, Salomão falou aqui da imagem, aqui que tem uma coisa a ver com o outro, nós não estamos prontos. É isso que eu quero mostrar. Então, aqui Salomão falou, tira da prata a escória e sairá um vaso para o ourives. O ouro, né, sairá um ouro, né, para ser trabalhado, tratado. E a gente vê que o tratamento que cada um tem um processo para que fica pronto. Cada coisa tem o seu processo para ficar pronto. Aqui a gente vê que ele falou sobre a prata, a escória, e o trabalho do ourives se torna mais admirável quando ele pega aquela escória. Fica mais admirável para ele quando comparado ao trabalho de Deus. É comparado ao trabalho do Senhor na nossa vida. Por quê? O ouro, né, ele é passado, ou a prata, ele é passado pelo fogo, bem aquecido mesmo, para que se desenvolve um trabalho real, para que agrade o ourive. Ele coloca no fogo, né, para ser transformado uma temperatura muito alta, para que aquilo sirva para ele, um trabalho, né? E para isso, a gente sabe, quem trabalhou com ouro, essas coisas, o ourive, ele tem que ter uma paciência para aquilo ali, e uma habilidade para aquele trabalho. Ele tem que ter a paciência e a habilidade para que fica do jeito que ele planejou, ou do jeito que ele desenhou, porque até aqueles anelzinhos, aquelas pedrinhas, aquelas coisinhas, são tudo desenhadinho. Ele desenha num papel, arruma direitinho para sair as mínimas coisas, para ser bem trabalhado daquela forma. E com isso vai desenvolvendo um trabalho mais completo, porque ele usa, né, naquela alta temperatura para ficar pronto. E aí, aquela escória daquela prata, ela é retirada daquele metal, é retirada. Depois disso, ele como um artesão, que ele desenhou, ele colocou aquilo no seu coração ou no trabalho, por ser um artesão, ele deveria ter várias peças, encomenda, né, encomenda vários pedidos, e ele então preza aquele objeto com muito valor. Ele cuida daquilo ali com muito cuidado, porque alguém vai precisar daquilo dali. E ele cuida com muito, né? Ele é o fabricante daquilo ali, então ele vê. E para ele, saber se aquele metal está no jeito, ele dá uma olhadinha, ele vê se está, ele sobe até no rosto dele para ver se tem brilho, se está reluzindo ali, ele dá aquela olhada ali, para ver a qualidade. Se não tiver pronto, naquele brilho necessário, ele volta de novo lapidar, volta de novo naquele processo, até que aquele objeto, ou seja o vaso, ou seja o anel, ou um pingente, seja o que for, fica trabalhado da forma necessária, com a qualidade. Se ficar pronto, ele falou, isso aqui passou no teste, isso aqui está tudo certo, né? E o fabricante tem uma certeza de que aquele objeto já está pronto para ser servido, sem impureza, com brilho, né?
E bem assim é nós também. É dessa maneira, nós a cada dia, tem hora que parece que a gente está retrocedendo. Ai, meu Deus, eu estou retrocedendo. Parece que a gente, talvez, de ir para frente, seguindo, a gente está voltando para trás. Mas só que Cristo, como Ele é o nosso condutor, Ele é a nossa semelhança, nós somos semelhança desse Cristo maravilhoso, né? Então, Ele vai trabalhando no nosso coração para nós parecermos com Ele. Cada dia nós temos que ter a aparência de Cristo. Onde nós andar, qual que é a nossa aparência? Quem que nós parece? Eu ouvi outro dia, né, não li nem aqui hoje, mas eu vi que, acho que uma rainha pediu para alguém fazer uns 80 quadros. E aquele artesão fez aquele quadro, parecido com a rainha, mas todos eles, aqueles 80 quadros, tinham alguma da característica daquela rainha. E ela se agradou por ver que tinha aquela característica, era um artesão que fez. E Cristo Jesus nos fez, Deus Todo-Poderoso nos fez, nos chamou para essa obra maravilhosa, trabalhou em nós, resgatou nós da escória, cada um sabe de onde saiu. Teve gente que nasceu no berço evangélico, mas cada um de nós sabe de onde nós saímos. E Ele então nos pegou, nos purificou, nos chamou um dia dessas trevas tão profundas para a maravilhosa luz, para nós brilhar, para nós não ficar debaixo de como se diz, uma lamparina tão debaixo também da cama, para nós aceitarmos esse processo que Ele fez, para nós ser grato a esse processo, nós temos que pedir sempre a Ele, para que Ele possa nos fazer brilhar sempre. Ó Senhor, tudo aquilo que ofusca esse brilho que o Senhor trabalhou dentro de mim, que o Senhor trabalhe no meu coração. Às vezes a ofuscação, Ele não gosta de nada turvo. Fica turvo, Ele não, esse aqui não está brilhoso, não está do meu gosto. Mas a gente tem que pedir, porque de repente é que nós estamos desligados, nós estamos afastando, ao invés de nós chegar mais perto, e vai apagando esse brilho, vai ofuscando esse tratamento que Ele fez em nós. De repente nós não oramos mais, nós não pedimos mais, nós não intercedemos mais, nós não visitamos mais. E aquilo vai nos ofuscando, aquele brilho que Ele nos fez, né, nos purificou, porque tirou aquela escória, Ele nos purificou. E nós foi feito vaso. Com esse tratamento dEle, é vaso. Trabalhou em nós como um vaso. E o vaso tem que estar sempre brilhando, sempre pronto para essa aplicação tão maravilhosa que Cristo Jesus nos chamou, para esse cenário tão maravilhoso, que é brilhar. Só que nós, às vezes, nós não queremos ser lapidados, as coisas têm que ser do nosso jeito. Não, é desse jeito aqui, vai ser assim, eu pensei assim, eu acho que é assim, e vai ser assim. E aí vai nos ofuscando cada vez mais, nós vamos ficando sem o brilho. Pode ver que a gente fica tão desanimado. A gente fica tão desanimado às vezes que a gente não fica definido. Ai, Senhor, parece que eu não sou nem crente mais. Senhor, que cristão eu sou na face dessa terra? Porque acontece da gente ser enganado como um outro qualquer aí também. Quantas vezes eles nos enganam? Ah, mas são tudo igual, todo mundo é igual. E acaba não vendo esse brilho tão maravilhoso que esse dono do ouro e da prata, que nos tirou de lá dessa escória perdida, para nos reluzir, fazer como astro, a palavra diz como brilhar como os astros, né? E a gente não está se escondendo, a cada dia a gente vai se escondendo. E eu pedi para o Senhor que Ele também falasse no nosso coração, para que nós venha entregar a Ele tudo aquilo que nós temos, está em nossas mãos isso. De trabalhar em nós, é o nosso coração que tem que ser aberto para Ele. Para ser transformado, para ter esse brilho, para reluzir, nós temos que entregar a Ele. Porque se nós ficar num lugar onde há cinza, onde há carvão, não vai ter brilho. Nós vamos também se tornar um carvão, uma cinza. Vamos voltar a ser escória. Mas nós temos que fazer, entregar o coração a Ele e falar, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Todos os dias. A palavra do Senhor fala assim, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando até ser um dia perfeito. Então, a gente cada dia, é de pouquinho mesmo.
E a gente já pegou um costume de falar, mas também eu erro sim, eu não sou perfeito. Não é isso que o Senhor quer ouvir, Ele já sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele quer que o Senhor me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nos meus defeitos. Me ajuda, Senhor, que eu venha brilhar nesse mundo tão escuro. E a gente vê que a cada dia, a escuridão está tomando conta desse mundo. É em volta da gente, é na nossa rua, é no trabalho, é nos hospitais, é em todos os lugares. A gente vê que está ofuscado esse brilho, que Cristo quer que nós resplandeça. E às vezes, Cristo, a palavra do Senhor fala assim, levanta e resplandece, né, que a glória do Senhor já vem sobre ti. É brilho, é sobre brilho. Tudo é sobre brilho. Então, para Cristo, nós temos que estar brilhando, né? E qual que é o motivo desse brilho? Por que vem esse brilho na nossa vida? Pela ação da cruz. Pela ação da cruz. E nós não falamos mais da cruz para ninguém. Nós não falamos mais da cruz. É que Cristo nos fez os resgate, foi através da cruz. E a gente sabe que quando Ele nos resgatou através da cruz, foi para moldar o nosso caráter, que é a semelhança dEle. O nosso caráter para se tornar a semelhança de Cristo, o caráter humano. Então, nós vemos aqui que um dia, a medida da cruz, a altura da cruz, a natureza da cruz, que nós adquirimos, que alguém falou para nós. A Neide hoje falou que Deus falou com ela, é só falar que um dia nasceu um menino. É anunciar, pôr o brilho para frente, que um dia nasceu um menino. E quando nasce um menino, como que as pessoas ficam? Como você ficou quando nasceu o seu menino? Como que as pessoas ficam quando ganham um filho, quando nasce um menino? Mas nós ganhamos o Salvador do mundo. Nós ganhamos o Salvador do mundo. Nós não ganhamos a alegria de ter um filho, é maravilhoso, mas de ganhar o Salvador do mundo, que nos resgatou, que veio para mesmo para limpar nós de todas as escórias e transformar em um brilho. Já imaginou? Nós não temos mérito nenhum, mas chamou nós como escória e tratou nós. Olha, você está ajeitado desse jeitinho aqui, porque eu quero que você fale da cruz. Não é difícil. O difícil é nós se esconder para não falar da cruz. Nós temos que ter esse brilho da cruz a cada dia, né? E Cristo quer só em nós restaurar o caráter dele em nós. Ele quer fazer isso. Porque a gente vê que o processo da formação em Cristo em nós é a mortificação. Nós temos que ir morrendo para nós e vivendo para Cristo. Morrendo para nós e vivendo para Cristo. Mas o mundo está tão rápido, as coisas estão andando tão ligeira, que a gente está morrendo para nós mesmos e morrendo para nós mesmos. As coisas estão muito rápidas, tudo muito ligeiro. Mas nós temos que mortificar para nós e viver para o Cristo da cruz. Para esse Cristo que ainda olha para nós com um olhar de ternura, que não vê a hora que você volta para Ele, Ele continua de braços abertos. Ah, mas eu estou dentro da igreja, eu vou na igreja, nós cultuamos uma vez à noite. Oramos uma vez de manhã, uma vez na quinta-feira à tarde. Nós precisamos brilhar mais. Aqui é fácil. A gente troca, se arruma e vem, senta, ouve a palavra do Senhor, bem ministrada no nosso coração. Mas e lá fora? Nós precisamos do brilho para ir avançar. E onde há escuridão, que a luz chega, as trevas têm que se retirar. É necessário se retirar. Ah, mas eu não sei como isso. E eu sei como, eu fiquei pensando hoje que eu sei como. Lá atrás, qualquer dorzinha de cabeça, Senhor, eu vou jejuar, eu vou consagrar, eu vou mortificar a minha carne, para que o Senhor resplandeça a esse respeito. Hoje não. Eu vou comer mais para me ficar bem, né? Eu quero ficar bem, é diferente. E nós temos que ir deixando essas coisas, por quê? O reino dos céus não é comida, não é bebida. E quando fala, vamos nos reunir, a gente rapidinho. Eu, principalmente, que mexo com comida, né? A gente fala, qual é o cardápio? O que nós vamos fazer? O vez da gente falar assim, vamos consagrar para o Senhor derramar o Espírito Santo, que a cruz abrace mais corações por aí.
que a cruz fale mais alto aos corações perdidos. Nós ficamos, qual que é a receita? Ah, não, mas fica bom com molho, é assim que fica melhor, daquele jeito fica melhor. Eu acho que muitas das vezes nós trocamos o reino pela comida, coisa perecível, coisa que passa. Idolatramos a comida. Antigamente a gente entrava assim no ato da cruz, vendo tudo isso que o Senhor falou aqui conosco através da cruz, nós chegava nas pessoas, anunciava a Cristo, aquela pessoa falava não hoje, falava não amanhã, a gente falava, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou consagrar, mas eu quero, Senhor, essa pessoa dentro da tua casa. E assim acontecia. Ah, mas eu não estou, acho que foi o André, outro dia nós estávamos aqui, ele falou assim, a gente se sente perdido, né, às vezes. E é verdade, perdido dentro da igreja, muitas das vezes. Por quê? Porque nós esquecemos da cruz. Para nós ficar sentado, arrumadinho, ter vida. Já imaginou? Aquele que teme ao Senhor, esse que é passado pela ação da cruz, esse que é passado pela cruz do Calvário, aquele que Cristo nos chamou, nos resgatou, ele tem tantas oportunidades, o Senhor abriu os céus a favor dele. Em Salmos fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. O Senhor fala que aquele que faz aqui, o Senhor dá 1000 vezes no porvir. Tem muitas garantias que o Senhor nos dá. Tem muitas promessas que através da cruz do Calvário são feitas para nós. E nós não lembramos de levar a mensagem, nós lembramos das promessas. E nós somos muito fácil para cobrar promessa. Ah, você me prometeu, você vai me dar. Portanto, a Bíblia fala assim, para a gente ser fiel até o fim, que o Senhor vai dar a vida eterna. A gente tem que ser fiel até o fim. Tem outras coisas mais que o Senhor fala, não faça isso, se fazer isso, terá a vida eterna. Mas se fazer isso, já é o outro lado. É promessa também, os dois é promessa. Se você seguir aqui é promessa, seguir aqui é promessa. Nós não podemos esquecer que nós era uma escória. E esse orive é o Senhor Jesus que nos lapidou, nos deixou brilhando. Quando a pessoa vai casar, que está com aquele ouro no dedo, a noiva recebe, ela quer mostrar aquele brilho para as amigas, ela quer contar que ficou noiva, ela tem uma história sobre aquele ouro. E nós somos a noiva de alguém, nós não podemos esquecer. Esse brilho tem que continuar na nossa vida, nós somos a noiva de alguém. Ele não nos limpou para nós ficar parado. Ele nos chamou para que essa noiva, no dia que ele aparecer nas nuvens, ou chamar individual, né, que nem nós vimos agora uma notícia ali, ou chamar individual, nós vamos ter que encontrar com esse noivo que limpou, pôs brilho em nós, foi para a cruz do Calvário e falou através dessa ação, se alguém te fazer mal na terra, é essa ação da cruz. Se alguém te abençoar, é pela ação da cruz. Tudo é pela cruz, tudo é debaixo da cruz, porque ele passou por ali pela cruz. Verteu o sangue pelas nossas vidas, para deixar nós purificado, brilhoso. E quem que não quer chegar nos lugares brilhando? Né? Não é? Gostou? A pessoa fala, nossa, você tem um brilho tão diferente. Nossa, como que você brilha diferente? Como que você tem um jeito diferente? O que você é? Às vezes a pessoa fica até assim, ah, você é crente? Tem medo de perguntar se é crente? E você tem um brilho diferente. Aí nós podemos responder, como a Neide falou. É porque um dia nasceu um menino, e esse menino veio para nos dar salvação através da cruz do Calvário. Eu tenho esse brilho, não é por mim. É porque no nascimento daquele menino, ele cresceu, ele ensinou algumas coisas, e nós entramos no ensinamento dele, e ele trouxe esse reflexo de brilho, ele fez-nos brilhar. Ele passou, minha vida é passada pela cruz, o brilho que eu tenho é por causa da ação da cruz. Eu brilho por causa disso. Você não quer ser como eu? É fácil para a gente falar através da cruz. É duas coisas, ou falar do nascimento, ou falar da morte. É isso, fica muito fácil. Então o Senhor Jesus colocou no meu coração, assim, finalizando a palavra, que curta como ela é, mas poderosa, porque é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. E que nós possamos colocar no nosso coração, qual é a parte, qual é o lado, que nós achamos que não tem, que está fosco, que se esse ourives é Jesus Cristo, pegar nós um por um,
para olhar. Qual que é o lado que ele vai falar, olha, precisa, Lídia, você está com o lado inteiro seu, tá fosco, está apagado, está inteiro. Como que vai ser o meu coração ouvir a voz dele, para me colocar, para que eu fale, não, ou eu vou falar, não, Senhor. O único a ser capaz de refletir esse brilho tão maravilhoso em mim, para mostrar a imagem do Senhor em mim, é só o Senhor. Eu quero me lançar e o Senhor faça de mim, faça que eu tenha brilho por onde eu passar. A gente vê numa passagem que, quando Jesus começou a ensinar, o Filipe falou assim para ele, ô Jesus, mostra o Pai. Ele falou, olha para mim. Quem me vê, vê o Pai. O brilho do Pai estava nele. Dá uma olhadinha em mim. Não precisa ser, né? Olha em mim que você vai ver o Pai. E se Jesus perguntar para nós também, como o Filipe falou aqui, né? Se alguém perguntar para nós, mas mostra a tua diferença aí do brilho. Será que nós vamos ter aquela coragem de Jesus falar para ele assim, não? Olha para mim que você vai ver Jesus. Como nós já vimos, né, alguns missionários que vai pregar em certos lugares, o pastor já falou aqui várias vezes, que esse Jesus já teve por aqui. O brilho de Jesus andou naquela comunidade. A mensagem da cruz andou naquela comunidade. Então eu vejo que nós estamos muito apegados em coisa que perece muito rápido. Muito rápido. Eu citei a comida, porque a comida é o que eu né, minha área. Mas quantas coisas que tem valores, e nós abandonamos o valor e seguimos à risca as coisas que não têm valor, que são passageiros, que é muito rápido. E Cristo dá a chance para nós nesta noite, todos nós. Se eu achar que eu estou sem brilho, se você achar que está sem brilho, você sabe qual que é a área que você deveria brilhar. Eu sei qual que é a área que eu devia brilhar. Será que é oração? Eu tenho tempo para orar, mas eu não oro. Eu tenho tempo para sair ali e falar de alguém, de Jesus para alguém, mas eu não falo. E nesse dia, tudo vai estar diante do Pai. Ele vai falar, não, eu te dei a oportunidade, te dei a chance para você anunciar para essa pessoa. E nós não anunciamos, nós não passamos o nosso brilho como exemplo para a humanidade tão suja. Nós temos que acreditar que a cada dia que esse mundo está deteriorando, é por causa dos nossos pecados. Se nós tivéssemos invadido como luz, muitas coisas não aconteceriam. Se nós tivéssemos, quando a pessoa vinha, nós mostrasse a cruz, Satanás não tinha entrado com tudo como ele tem entrado. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, mas o Senhor deixou nós para fazer essa mensagem da cruz. Né? Quando a luz chega, as trevas têm que dissipar. E através de quem? Qual que é o poder que nós temos para que essas trevas dissipam? Qual é a arma que nós temos para que esse brilho resplandeça no nosso patrão, no nosso amigo? Qual que é esse brilho que nós vamos... Ou nós vamos ofuscar e a pessoa, não, senta aqui, nós somos todos iguais. As pessoas falam, Deus é um só, nós somos todos iguais. E a gente às vezes fala, é verdade, a gente concorda. E não mostra a cruz de Cristo para eles. Nós não podemos intimidar, nós temos que ter o brilho. Esse brilho nós temos que levar para as pessoas. Eu peguei uma coragem de quando eu vou na médica, em qualquer médica, eu falo para ela, até no Poupa Tempo esses dias. Eu falei, eu gostei tanto do teu trabalho que você ofereceu para mim, e eu não posso sair daqui sem não agradecer. Eu sei que você está no teu trabalho, mas me dê as tuas mãos, que eu vou orar para Deus Todo-Poderoso, falar forte no teu coração. A moça chorou, ela falou, nossa, que coisa mais linda. O ato se encostou, ficou em espírito de oração, e orei pela moça ali, ela trabalhou a meu favor, ela fez algo para mim. Aonde nós estamos, nós temos que levar, propagar. A gente vê as crianças, as pessoas que estão aprendendo coisas mundanas, vão para a televisão. É para mostrar coisas que estão acontecendo. Criancinha pequenininha, que a gente dá dó. Aí os pais dão risada, falam, que maravilha, e tudo aquilo que está acontecendo. E nós precisamos
avançar com a cruz de Cristo, enquanto há tempo. Porque hoje, orando na madrugada, eu falei, Senhor, nós não temos muito tempo mais para mostrar esse brilho para as pessoas. E será cobrado de nós, muito cobrado. Porque os anjos queriam fazer essa missão aqui. O Senhor não, o Senhor formou nós, desenhou nós, cada um de um jeito, cada um sabe falar de uma maneira, o Senhor colocou no coração, mas que seja a verdade de Cristo. Essa verdade. Se nós não saber falar muita coisa, avisar para a pessoa, você está enganado. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. O que é o caminho? É a palavra de Deus. Nós precisamos anunciar essa verdade do Senhor. Nós precisamos, a imagem da cruz que está em nós, repetir a humanidade. Aonde nós passar. Porque nós estamos desanimados. E o Senhor fala, tem de bom ânimo. O Senhor fala, tem de bom ânimo. Pode ver em nós mesmos. Quando nós vamos passear, vai visitar alguém. Aquela alegria, a gente fala, a gente liga, olha, eu vou aí te visitar. Que bom. Vou preparar isso. E hoje nós viemos na casa do Senhor. O que nós preparamos para Ele? Toda a nossa voz, nós soltou toda a nossa voz na hora da adoração, na hora do eu te agradeço, na hora do louvor, na hora da adoração. O que nós ofertamos para Ele? Eu gostaria que os irmãos viessem todos para frente. Eu gostaria que todos os irmãos viessem para frente. Todos os irmãos. Eu encerro a minha palavra sobre a imagem da cruz, sobre a mensagem da cruz. Mas que o nosso coração nesta noite, nós não fomos chamados em vão. Cada um de nós temos que desempenhar alguma coisa pela morte da cruz. Cada um de nós tem alguma coisa, Cristo confiou em nossas mãos, alguma coisa pela mensagem da cruz. Aonde nós colocamos aquilo que Cristo confiou em nós? Onde foi que nós colocamos? Nós depositamos nas pessoas, nós colocamos no irmão, nós colocamos para o pastor. Aonde foi que nós colocamos aquela responsabilidade da cruz, aquele brilho da cruz que Cristo colocou em nós? Qual foi? Aonde foi que nós colocamos? Que nesta noite, eu gostaria que os irmãos ligassem as mãos. Eu vou ligar a minha também. E nós vamos pedir para o Senhor. Se nós sentir apagado, vamos pedir para que Ele devolva. Passa agora, Senhor. Começa a passar agora o teu brilho. Que nós venhamos brilhar perante a tua presença. Mas clama, vamos clamar com fé e com vontade. Ainda é tempo para nós brilhar para essa humanidade. Nós ainda temos tempo, ainda há esperança para nós. Vamos clamar esse Todo-Poderoso com o nosso coração. Senhor, eu não quero nada a não ser brilhar, Senhor. No meu trabalho, eu quero o teu brilho, Senhor. Na igreja, eu quero o teu brilho, Senhor. Lá no mundo, eu quero o teu brilho, Senhor. No meu trabalho, eu quero o teu brilho, Senhor. Trabalha em mim, Senhor. A parte que está ofuscada, aquela parte, Senhor amado, que não está brilhando, eu necessito, Senhor. Anima a tua igreja, Senhor. Será que é na parte do egoísmo? Será que é na parte do, eu sei mais que o outro? Qual que é a parte que nós estamos deixando ser ofuscada? Que Cristo Jesus possa acender em nós o brilho. Vamos clamar, igreja. Nós temos tempos para clamar ao Senhor. Que Cristo nos levanta nesta noite como verdadeira luz para esse mundo tão apagado. Que Cristo nos levanta como uma luz para os oprimidos. Que Cristo nos levante para essas pessoas que estão caídas. Que esse brilho possa reluzir na nossa vida. Que Cristo possa tirar todas as marcas, aquelas marcas que não pertencem ao Senhor da nossa vida. Tudo que nos ofusca como cristão, tudo aquilo que apaga, Senhor, de ter passado pela cruz, Senhor. É a cruz, ó Pai, foi através do seu amor, ó Pai, que o Senhor deu para nós esse brilho, que nos lapidou, Senhor.
Nós precisamos desse brilho como a tua igreja. Não deixa, Senhor, que o desânimo toma conta. Ah, Senhor, tem misericórdia dos nossos corações, Senhor. Derrama em nós o teu brilho, Senhor. Aquele, Pai querido, que cantava um novo cântico, Senhor. Aquele que tinha os dons da linguagem, de adorar o teu nome, Senhor. Que não adora mais o teu nome, Senhor, com alegria. Que nesta noite, Senhor, que o Senhor possa tomar conta, Senhor, dos corações. Que nós possamos dar a oportunidade para o Senhor devolver esse brilho em nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor amado, avançar, ó Pai. Ah, Deus, onde o inimigo está, Senhor amado, nós chegarmos, ó Deus, com o evangelho da paz, através da morte da cruz. Contar que esse menino nasceu, contar que esse menino vive, ressuscitou, passou pela morte e ressuscitou. Precisamos, Senhor, falar mais de Ti. Levanta esta igreja, Senhor. Anima esta igreja na Tua presença. Dá um início de semana, Senhor, brilhante na vida deles, Pai. Não, Senhor amado, só porque eles vão vencer o trabalho, mas um dia de brilho espiritual. A pessoa olhar nele, você é diferente. A senhora é diferente, o senhor é diferente. Nós precisamos voltar, Senhor amado, ao primeiro amor da cruz. Necessitamos buscar essa presença, Senhor. Precisamos, Senhor amado, nos desdobrar, soltar das coisas terrenas. Nos ajuda, Senhor. Deixar para trás aquilo que não tem nenhum valor, a não ser a nossa salvação, Pai, que já está garantida pela morte da cruz. Que nós possamos clamar por perdão e misericórdia todas as vezes que nós negligenciamos, Senhor. Ó Deus de amor, às vezes nós ficamos tristes, Senhor, quando acontece um acidente e a pessoa não socorre, Senhor. Mas nós fazemos iguais no espiritual, Senhor. Quantos mortos dos nossos lados, dos lados das nossas vidas, da nossa casa, e nós não socorremos, nós não levantamos, Senhor amado, eles desse leito da morte, Senhor, do vale mais profundo, porque o brilho está ofuscado em nós. Precisamos, Senhor, trabalha da Tua maneira, que a Tua igreja nesta noite, esses irmãos que estão aqui, Senhor, entrega total, Senhor, para que o brilho do Senhor seja em nós, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Precisamos disso, a Tua igreja precisa disso. E tem mais, Senhor, o Senhor está voltando, ó Deus. Que nós não possamos estar desapercebidos, além de nós não anunciar o Teu evangelho, Senhor. Estamos deixando a chama da cruz apagar dentro de nós. Nos ajuda por amor do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem e hoje. Eu Te louvo pela Tua igreja, pela palavra bendita, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Igreja, vamos deitar hoje. Antes de nós deitar, vamos orar pedindo que o brilho da cruz volta no nosso coração. Canta assim, eu amo a mensagem da cruz. Que nós possamos, mesmo que às vezes nós cantamos que nós amamos a mensagem da cruz. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, vai contemplando a cruz do Senhor. Nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Só por isso que Ele deu a vida por nós. Foi por isso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
Glória a Jesus. Você viu? Nós vamos trocar essa cruz por coroa. Mas porque Ele, é tudo por causa dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nesta noite, através da mensagem da cruz, eu quero pedir ao Senhor que dê bom ânimo em cada coração de vocês. Que vocês iniciem a semana com a mensagem da cruz. Alegre por causa da mensagem da cruz. Estou de pé por causa da mensagem da cruz. Eu vou vencer esse dia, ainda que difícil, mas pela mensagem da cruz. Que possamos ir para casa com essa palavra curta, mas com a mensagem da cruz. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Os irmãos podem se assentar e eu deixo para a Neide fazer o término. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos orar ainda pelo motivo que o Hugo falou, e quarta-feira nós temos a nossa reunião aqui novamente, né? Aqui no fundo. As dos jovens, eu sei que eles ficam atentos aí com o dia deles. E a pregação do Senhor é propícia, né? E vem nos corrigir. O Hugo comentou hoje sobre a guerra, né? A guerra está lá agitada, tudo de novo, né? Começou uma luta grande lá novamente. Irmãos, nós sempre ouvimos, desde criança na igreja, sobre que Jesus um dia tirou o povo lá da terra do Egito, né? E escolheu uma terra para eles, a terra prometida. E esse povo foi para ali. Mas antes de chegar, eles erraram, eles falharam, eles pecaram e sofreram. Entraram na terra prometida, desfrutaram do que o Senhor deu. Aí eles erraram, eles falharam e eles pereceram. E estamos até hoje, como foi pregado, perdendo o brilho, por causa que nós continuamos errando e falhando. Porque o povo que o Senhor escolheu, ele estendeu a mensagem dele até nós. E está lá Israel de novo. Eu ouvi dizer, através da boca de pregadores, que eles não iriam mais perecer, ser destruídos totalmente. Mas a guerra está feia. Irmãos, a palavra está cumprida. Quem lê e estuda, a palavra está cumprida. E a guerra e tudo isso tem significado com a volta do Senhor Jesus. E nós estamos dormindo, como foi pregado. O brilho, enquanto a irmã pregava, eu imaginei no baú, lá no fundo do mar perdido. Tesouro perdido. Quem já viu nos filmes? O tesouro perdido. Quando acha, uns brilham, mas outros estão o quê? Tudo sujo, sem brilho. Aí começa a passar um paninho, ele brilha de novo. Eu comecei a lembrar ali no banco, a irmã Lídia falando, nós estamos... Continuar. Irmãos, que a irmã Jennifer falou, alguns trouxe dor, outros trouxe tristeza. Um pouquinho antes eu conversava com a irmã Maria aqui. Irmã Maria, o que vai ser necessário? Né? O que vai ser necessário? Tem tantos talentos do Senhor Jesus Cristo parado. Tantos talentos do Senhor Jesus Cristo brincando de ser cristão. E nós precisando deles, irmãos. E nós precisando deles. Né? Vamos comentar com mais alguém, vamos levar, né, dizer isso para mais alguém. Irmãos, nós não estamos aqui para falar que nós somos melhor do que vocês. Nós falhamos tanto, irmãos. Nós falhamos tanto. Esses dias atrás eu fiquei tão nervosa, e com a minha nervosismo eu fiz algo, sabe? E depois eu fiquei tão triste aqueles dias, uma tristeza, um aperto. Aí eu olhava e falava, Senhor, eu sou falha. Se não for o Senhor em mim, eu faço isso. Então, irmãos, vamos clamar para que a igreja do Senhor acorde. Para os nossos irmãos, nós não estamos aqui para falar que alguém está fazendo errado, que nós não fazemos. Não, acorde, irmão, dá as mãos, como pediu aqui agora, vamos dar as mãos. Vamos parar de trocar o nosso Jesus, o nosso culto, o nosso trabalho com a casa do Senhor por tantas outras coisas. Nós vamos perecer, igual está perecendo Israel lá, irmãos. Vamos clamar agora e pedir que o Senhor, a graça, a força e a vontade do Senhor prevaleça naquele lugar. Irmãos, olha para o Gustavo. É um pedacinho de algo que uma gripe fez a mãe morrer de chorar. Agora, vocês imaginam quantos Gustavo estão morrendo lá na guerra? Quantas crianças os pais morreram e eles estão ficando? Quantos Gustavo estão ficando sem o pai e a mãe? E quantas mães estão ficando sem o filho, sem o marido?
Sabe por que isso, irmão? Por causa do pecado da igreja. É somente isso, é a rebeldia, a desobediência do homem. É a rebeldia e a desobediência deles lá, junto com a nossa, porque estamos errando. A igreja escolhida, ou seja, Jesus perecia porque errava. Vamos clamar agora. Te louvamos, ó Deus, mais uma vez. Ao finalizarmos este culto. Pai, eu me perguntava agora, quando clamaram, vamos orar por Israel. Senhor, do que falta? Nós passarmos, vermos sangue. Nós vermos tanto sangue, igual já foi visto, Senhor. Igual eles estão vendo lá na guerra. Para que nós olhamos e falamos, Senhor, me perdoa. Depois de ter perdido ente querido, familiares inteiro. Aí é hora de nós gritarmos, Senhor, me acorda. Senhor, ainda é tempo de acordarmos sem estas dores. Então nós oramos agora, Pai. Lá por Israel, é nosso povo. É o povo escolhido do Senhor Jesus. Pai amado, nós oramos agora, nós entendemos tão pouco disso tudo, porque nós lemos pouco, nós buscamos entender pouco. Mas nós sabemos, ó Pai, que aquele povo é o povo que foi levado para aquela terra e que eles vêm errando e levantando, e errando e levantando, e isso vem acontecendo até então, Pai. Nós clamamos agora, Pai, para que a igreja do Senhor Jesus acorde. Eu clamo por esta criança que está sem pai e sem mãe. Eu clamo por aquela mulher que perdeu o marido e perdeu os filhos. Eu clamo por aquele marido que perdeu o filho e perdeu a esposa. Eu clamo por aquele povo agora, Pai, que está urrando de dor neste momento. E alguns continuam guerreando. Alguns continuam querendo tal justiça que eu não sei qual é. Senhor, tem misericórdia, Pai, deles e de nós que estamos tão acomodados como cristãos. Eu clamo nesta hora, Pai, mais uma vez, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigado por este período que passamos aqui. Senhor, que ao amanhecer amanhã nós não venhamos esquecer que nós precisamos continuar lutando pela palavra do Senhor. Em primeiro lugar vem o Senhor, Pai. Muito obrigado e nos sustenta como verdadeiros cristãos durante toda a semana, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.